Sob a proteção de Deus, damos por iniciada a nossa 82ª sessão ordinária do dia 23 de 9 de 2004, com as presenças da deputada Arlete Sampaio, Chico Vigilante, Anilcea Machado, Fábio Barcelos, Paulo Tadeu. Tem mais alguém aí? Aguinaldo Jesus. Convido os demais parlamentares a se dirigirem aqui para o plenário, pois hoje, além dos debates, temos uma pauta extensa a ser analisada nessa tarde de hoje. Eu aproveito também para comunicar aqui os deputados que estão inscritos no pequeno expediente, comunicado de líderes, pela ordem aqui de inscrição. Estão inscritos a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Augusto Carvalho, a deputada Arlete Sampaio, o deputado Peniel Pacheco, o deputado Brunelli e a deputada Anilcea Machado. Antes, porém, peço ao deputado Chico Vigilante, que me auxilia aqui nos trabalhos, fazendo a leitura do expediente que se encontra aqui sobre a mesa. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula da segunda sessão legislativa da quarta legislatura, ata sustinta da 81ª sessão ordinária. Em 22 de setembro de 2004, súmula, presidência de deputados Gim e Paulo Tadeu, secretaria de deputados Chico Vigilante e Érica Cocai, local plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, início 15 horas e 11 minutos, término 16 horas e 38 minutos. Compareceram os seguintes deputados: Aguinaldo de Jesus, Anilcea Machado, Arlete Sampaio, Augusto Carvalho, Benício Tavares, Brunelli, Chico Floresta, Chico Leite, Chico Vigilante, Eliana Pedrosa, Érica Cocai, Eurides Brito, Expedito Bandeira, Fábio Barcelos, Gim, Ivelise Long, Jorge Cauí, José Edmar, Odilon Aires, Paulo Tadeu, Pedro Passos, Peniel Pacheco, Vigão e Wilson Lima. Está lida a ata, senhor presidente. Bem, dou por lida e aprovada a referida ata. Peço ao deputado Chico que faça a leitura do restante do expediente que se encontra aqui sobre a mesa. Mensagem número 248 de 2004 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 332 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 318 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 320 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 335 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 336 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 321 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 340 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 338 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 339 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 337 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 332 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 331 de 2004 do Gabinete do Governador. Mensagem número 330 de 2004 do Gabinete do Governador. Moção do deputado Chico Leite. Apresenta moção de aplauso à Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro. Projeto da senhora deputada Anilcea Machado, institui o sistema de transporte e prestação de serviço através de motocicletas no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento, deputado Pedro Passos e outros, requer informação à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento, deputada Érica Cocai, requer a realização de sessão solene no próximo dia 4 de outubro, às 19 horas, no plenário desta casa, em homenagem aos surdos residentes no Distrito Federal.
Moção de vários deputados. Reivindica o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal que encaminhe projeto de lei a esta casa, dispondo sobre a concessão de anistia das multas que especifica. Indicação da deputada Érica Cocai. Sugere à Secretaria de Estado de Educação que adote as providências necessárias visando a imediata reconstrução da escola classe 53 na expansão do setor. Bem, agradeço ao deputado Chico a leitura do expediente. E nesse momento passo ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convidando a deputada Eliana Pedrosa, líder do PFL, para fazer uso da palavra. Em sua ausência, convido o deputado Augusto Carvalho. Em sua ausência, convido a deputada Arlete Sampaio. Antes, porém, passa a presidência ao deputado Chico Vigilante. Chico, isso bem. Vou aqui no banheiro aqui. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, senhoras e senhores. Queria, no comunicado de líderes de hoje, comentar a matéria que foi divulgada na imprensa local, dando conta de um grupo-tarefa que se constituiu para fazer uma verificação in loco na Codeplan, no Instituto Candango Solidariedade, no Hospital de Base, ainda numa questão que vem sendo reiteradamente colocada aqui nesta casa, que diz respeito à utilização do Instituto Candango de Solidariedade como um mecanismo de contratação de pessoal no governo do Distrito Federal. Essa força-tarefa foi constituída pelo Ministério Público com a participação direta da Polícia Federal. E, obviamente, a despeito das críticas que já ouvimos, inclusive aqui nessa casa, de que tenha sido uma operação truculenta, coisa que nós não defendemos em nenhuma hipótese. A própria deputada Érica Cocai aqui se manifestou à época em que a Polícia Federal invadiu a Caixa Econômica para te retirar documentos. Essa questão realmente nós não concordamos. Mas nós não podemos, a despeito de criticar qualquer tipo de violência da forma como foi feita a visita, deixar de levantar claramente os seus objetivos. Há tempos, a nossa bancada, e já no ano passado, aqui apresentamos uma CPI para investigar o Instituto Candango Solidariedade. Há tempos que estamos criticando a forma como tem sido usado o Instituto na triangulação de interesses, que nem sempre são interesses públicos, interesses da população do Distrito Federal. E um dos tópicos que foi usado pelo Ministério Público no processo que moveu contra a diplomação do atual governador Roriz foi exatamente o argumento de que houve triangulação através da Codeplan e ICS em empresas privadas para repasses de recursos do GDF para a campanha eleitoral. Fatos que não foram contestados no TSE, mas, segundo o TSE, eram evidências, mas não eram provas. E então eu acho que vem hoje mais um dado se somar a todas as suspeições que nós já tínhamos levantado ao longo de todos esses 2 anos aqui na Câmara Legislativa a respeito do que vem sendo feito do uso partidário da máquina administrativa do Distrito Federal. Quero também
senhor presidente, comentar um fato que nos preocupa sobremaneira, é que, mais uma vez, tudo leva a crer, embora sequer tenhamos informações precisas a respeito de uma possibilidade de que esteja acontecendo um surto de infecção hospitalar no berçário do HMIB. Mais uma vez, as crianças que lá estão para receber cuidados da nossa rede hospitalar sofrem agressões, inclusive, às vezes, a perda da vida por estarem submetidas a condições insalubres no interior de um ambiente que deveria ser absolutamente ascético e assegurar a vida daquelas crianças. Então, aqui, mais uma vez, nós manifestamos, como já fizemos ontem, a nossa inteira preocupação com o curso que existe hoje na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nós sabemos que, neste momento, está em disputa, inclusive, a eleição do Sindicato dos Médicos, e hoje um jornal da cidade, porta-voz quase que exclusivo das informações unilaterais da Secretaria de Saúde, informava de maneira deformada o que está acontecendo. Dizia naquela matéria que o sindicato, até há pouco, era um aparelho do Partido dos Trabalhadores. E nós sabemos que o Sindicato dos Médicos hoje, ele é justamente um aparelho que interessa ao secretário de Saúde, a partir do qual, inclusive, ele se candidatou a deputado distrital. Então, não existe nenhuma suposta neutralidade na forma como é conduzido o Sindicato dos Médicos hoje. Muito pelo contrário, um sindicato que gerou um candidato às eleições e que gerou um secretário de um governo não pode ser considerado um sindicato neutro. Então, vamos tirar essas vestes da falsidade e dizer claramente que o sindicato atual, ele está a serviço, sim, de uma política partidária que aí está. E é por isso que, diferentemente do que diz o jornal, tanto eu como a deputada Maninha, quanto o ministro Agnello, nós estamos apoiando uma chapa que se chama Opção Independente, justamente para resgatar o sindicato dessa falsidade de fazer crítica aos outros e de fazer política partidária do interior de uma entidade que deveria ser, como todo sindicato deve ser, suprapartidário. Então, eu queria fazer essas colocações, até para rebater críticas que hoje foram veiculadas na imprensa aqui do Distrito Federal. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PFL, substituindo a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Fábio Barcelos. Não, senhor presidente, senhores deputados, nobre deputada Arlete Sampaio, eu ouvi atentamente o que a nobre deputada falou e sou obrigado a discordar em vários pontos. Primeiramente, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência é conhecedor de que aquele que comanda o executivo, e seja ele local ou seja ele federal, ele tem como ponto máximo a chefia das instituições policiais. O que seria muito fácil você usar como instrumento de repressão essas mesmas instituições para suas ações. Dr. Duval Barbosa, desde que pegou a Codeplan, diga-se de passagem, completamente acabada, tem desenvolvido dentro desse órgão um trabalho excepcional, aproximando e colaborando para aproximar da comunidade do Distrito Federal o governo do Distrito Federal, através das ações da Codeplan, em conjunto com várias administrações e várias secretarias do Distrito Federal. Sou obrigado a discordar, porque no episódio Valdomiro Diniz, deputado Chico Vigilante, nós observamos um forte envolvimento e eu diria, indícios fortíssimos da utilização da Caixa Econômica Federal e a tentativa de vários partidos no Congresso Nacional de se instaurar a CPI Valdomiro Diniz, o que não se obteve êxito. Então, acho que não podemos partir de uma questão, eu diria que até demagógica, o que se pode para um, não se pode para outros,
para que, a partir disso, venhamos a pautar nossas ações nessa casa. Eu gostaria de, nesse momento, me solidarizar com o senhor Durval Barbosa, presidente da Codeplan, pelo excelente serviço que vem sendo desenvolvido. Gostaria que o governo do Distrito Federal pudesse exercer, com toda a plenitude e democracia necessária, o seu governo, sem os ataques incessantes da oposição. E gostaria também que, antes de olharmos para esses problemas que temos aqui e usarmos eles como norte, que vejamos também o que está acontecendo no governo federal, os problemas que têm ocorrido lá, a própria questão, deputado Chico Vigilante, que me incomoda muito, do discurso, uma coisa sempre impositora, sempre vimos nas fotografias pelo servidor, depois nós vimos a questão do voto. Então, quando se está no governo, se sabe quais as dificuldades para governar. Eu acho que o que nós não podemos é, através da demagogia, tentarmos direcionar a consciência daqueles a qual temos o dever de defender e de expor com total clareza as nossas ideias e com total clareza aquilo com que acreditamos. Me solidarizo aqui com o delegado e hoje presidente da Codeplan, Durval Barbosa, pelo excelente trabalho que vem prestando à frente daquele órgão, e quero me somar com ele para qualquer problema, naquilo que pudermos estar auxiliando, fazendo com que esse trabalho não seja perdido, que conte com o nosso integral e restrito apoio nesse sentido. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e agradeço a consideração do tempo. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Brunelli, pela liderança do PP. Deputado Anicea Machado, pela liderança do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da imprensa, público aqui presente, demais servidores da casa. Ocupo esta tribuna após ouvir atentamente as palavras pronunciadas e as ponderações feitas pela líder do Partido dos Trabalhadores, deputada Arlete Sampaio, bem como também as palavras proferidas pelo deputado Fábio Barcelos. E quero, desde já, parabenizar o deputado Fábio Barcelos pela sua postura de entendimento e de clareza sobre a necessidade do exercício pleno da democracia no tocante à relação dos poderes constituídos na capital do nosso país, no nosso país como um todo. Mas eu quero aqui, pela liderança do governo, trazer um esclarecimento sobre o episódio ocorrido ontem no Instituto Candango de Solidariedade, na Codeplan e também no Hospital de Base. Nós, enquanto integrantes da bancada governista, enquanto parlamentares, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite, deputado Odilon Aires, nosso líder do PMDB, nós não questionamos em momento algum o papel e as atribuições dos poderes constituídos. O Ministério Público tem o poder constitucional de zelar pelo interesse público. Não se contesta o papel nem a ação do Ministério Público como instituição. Os integrantes do órgão, em geral, merecem o respeito e o apoio da sociedade como um todo, a sociedade como um todo e, sobretudo, pelo papel que desempenham, um papel de fundamental importância. E esta casa está aqui, como também o Poder Executivo, para respeitar os poderes constituídos. O que nós queremos dizer em relação à operação, deputada Arlete, realizada pelo Ministério Público nas instalações da Codeplan, ocorrida na data de ontem, tendo desdobramento no Instituto Candango e também no Hospital de Base, que observou-se uma truculência. Entendamos truculência não como ato físico de violência, mas como uma ação intimidatória e subliminarmente indutória da opinião pública de condenação prévia referente a processos que ainda estão em curso normal
de análise e julgamento na Justiça do Distrito Federal. O Partido dos Trabalhadores, durante 20 anos, se valeu do denuncismo. Nós sabemos disso. Um denuncismo, muitas vezes vazio, para fundamentar a sua ação oposicionista, questionando. Sempre esteve nessa posição. Quase diariamente questionava as instituições, a idoneidade de seus dirigentes, as atribuições das instituições. E nós acompanhamos isso no decorrer de algumas décadas. Não nego que a fiscalização constante seja inerente à ação política e parlamentar. Porém, tal procedimento requer responsabilidade e consistência, não politizando instituições que, constitucionalmente, não são agentes políticos, como o caso do Ministério Público. Prova disso que, no exercício do poder, o PT vem empreendendo ações voltadas a limitar a ação investigatória do Ministério Público, porque certamente vem sentido na própria pele o uso político, muitas vezes, por parte de integrantes da instituição, muitas vezes atitudes isoladas e irresponsáveis de alguns dos seus membros que acabam, assim, por comprometer uma instituição de extrema importância para a sociedade. Então, o que nós questionamos, e aqui a pergunta que eu gostaria de deixar é simples. Nós usaremos 2 pesos e 2 medidas? Volto a lembrar episódios recentes, sem, contudo, entrar no mérito da questão, que o governo federal se ressentiu e protestou, por meio do ministro José Disseu, de ações truculentas e obscuras ocorridas naquela esfera. Vamos caminhar com 2 pesos e 2 medidas e admitir, segundo alguns dizem, que a democracia para o PT é só quando eles estão à frente do poder, comandando e com autoritarismo, quando se encontra na oposição, sujeito de comando de outros? Podemos divergir nas ideias, mas convergir na responsabilidade e na prudência, de forma a evoluirmos e amadurecermos o processo democrático do nosso país. Então, nós manifestamos o nosso repúdio, não é quanto ao poder da instituição, é quanto à forma, porque toda a documentação solicitada, em todos os momentos que o governo do Distrito Federal esteve sob investigação, em momento algum se opôs a contribuir para o resultado e a conclusão do processo de investigação. O governador do Distrito Federal e a vice-governadora já teve os mandatos sendo investigados e julgados pela Suprema Corte, em um dos processos. Então, nós queremos aqui alertar para que juntos possamos estar na defesa das instituições constituídas neste país, mas na defesa também de qualquer instituição e do governo, seja do governo do Distrito Federal, seja do governo federal, quando houver o exagero, quando houver, sim, de forma arbitrária, uma investigação sendo mal conduzida. Estamos com a Codeplan, com o Instituto Candango, com o Hospital de Base e todo o governo do Distrito Federal abertos a qualquer tipo de investigação, desde que se limite no respeito à instituição, desde que a instituição seja preservada. Não precisamos de polícia, de armamentos, de estar empunhando armas para adentrar as instituições que estão sendo conduzidas por integrantes responsáveis. E quero aqui citar e fazer referência ao doutor Duval, que é um homem, é um delegado de polícia, sabedor do seu papel como integrante e como delegado que o é. E que jamais estaria contestando uma ação se não estivesse vendo e assistindo a sua instituição sendo destratada. Portanto, para concluir, senhor presidente, quero aqui mais uma vez dizer que houve sim
por parte das instituições que adentraram aos órgãos do governo ontem a arbitrariedade, e que o nosso governo, o governo de Joaquim Domingos Roriz, está aberto a qualquer investigação. Já passou pelo primeiro, pelo segundo turno, já respondeu judicialmente, já foi ao Supremo, estaremos em qualquer instância nos defendendo, mas queremos apenas que se respeite o governo do Distrito Federal, o mandato do governador Joaquim Roriz, que foi a maioria absoluta do eleitorado do Distrito Federal. Portanto, nós estamos impondo aqui, sim, o nosso respeito à instituição, mas que o governo também seja tratado na devida medida. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Odilon Aires, que falará pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, professora Márcia e Verônica, da Escola Classe Granja do Torto, bem como a Vitória, Yuri, Pedro Henrique, um abraço para vocês, obrigado pela presença, a imprensa. Senhor presidente, ocupo essa tribuna, senhor presidente, com o único objetivo de registrar a minha indignação, o meu repúdio contra o ato praticado ontem na capital, contra uma instituição. Acho que o cidadão pode ser contra uma pessoa, mas a instituição, no sistema democrático, é muito ruim. Nós temos, por um lado, o Ministério Público, que nós respeitamos, que nós acreditamos. Por outro lado, o Poder Executivo, legitimado pelo voto. Se o doutor Duval se encontra diretor-presidente da Codeplan, é em consequência de um resultado de um processo eleitoral. Naturalmente, se o Duval não fosse, o Joaquim Roriz não tivesse ganho eleições, provavelmente o Duval não seria o presidente da Codeplan. Portanto, o ato que ocorreu ontem foi um ato extremamente preocupante para nós. Em plena capital da República, nós tínhamos um aparato policial, da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, promotores também do Distrito Federal, em busca de contrato de trabalho. O contrato de trabalho, senhor presidente, ele é fiscalizado, ele é acompanhado ou pela Delegacia Regional do Trabalho, ou pelo Ministério do Trabalho, ou pela Justiça do Trabalho. Agora, a Polícia Federal armada, naturalmente na Codeplan, por um ato que já de denúncia de possíveis funcionários dentro da ilegalidade, não é papel da Polícia Federal estar ali, constrangendo, deixando constrangidos os trabalhadores. O prédio inteiro estava preocupado, sem saber o que estava ocorrendo. E, para mim, deputado Chico Leite, o Duval, delegado de polícia aposentado, foi Duval que construiu a 3ª DP do Cruzeiro, que recebeu elogio do Ministério Público, segundo ele. Ele recebeu elogio do próprio governo do deputado Chico Vigilante. Foi ele que construiu aquela delegacia. E eu digo mais, ele construiu, Zé Flávio, ele construiu a Codeplan. Daqui dessa tribuna, quantas vezes eu denunciei a falência da Codeplan? Eu até imaginei que fosse alguém para elogiar o Duval. Eu acho que só tinha um objetivo da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e a Codeplan elogiar um homem público que levou a Codeplan a nível nacional. Todos os trabalhos hoje de pesquisa, todos os trabalhos de acompanhamento de projetos, todos os trabalhos da área social, quem exerce hoje é a Codeplan. E eu gostaria até que o ministro Mantega fizesse a mesma coisa do ponto de vista de viabilizar um ministério que estivesse voltado para o social. Eu não entendo como que usaram essa tão arrogante força, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, e eu lembro muito bem, talvez o deputado Chico Leite, não sei, o deputado Augusto Carvalho pode ser testemunha disso. Eu me recordo, sabe o quê, gente? O ato do Newton Cruz. E eu fico preocupado. O Newton Cruz comandava um sistema aqui
de violência contra o cidadão. Essa prática violenta intelectual do Ministério Público nos preocupa, e muito. Eu gostaria até que o deputado, o Duval, que conhece todos os meandros da justiça, que entrasse com a representação contra aqueles agressores. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra a deputada Evelise Long. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Fábio Barcelos. Deputado Vigão. Deputado Wilson Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, demais assessores, auditório aqui presente, eu também não posso concordar com atitudes arbitrárias tomadas por qualquer que seja a pessoa ou poder que ele exerça. Quanto mais alto o cargo público que nós ocupamos, quanto mais posse nós tivermos, mais a serviço da comunidade nós devemos estar, porque é um dom de Deus. Ninguém chega a ser, deputado Chico Leite, ninguém chega a ser um juiz, ninguém chega a ser um advogado, e nem chega a ser um magistrado, o ministro, o governo, o deputado, se não for por Deus. Eu peço silêncio ao plenário e às galerias. Deputado Wilson Lima. Se não for por dom de Deus. Então, tudo que nós tivermos tem que ser para o bem comum e para a ordem, para manter a ordem. A polícia precisa manter a ordem. Por isso ela está investida às vezes, de farda e de um concurso público que se faz para escolher os melhores, os mais competentes para poder exercer a função, e disciplinados. O mesmo acontece às pessoas também que ocupam funções civis. E nós não podemos abrir mão desse direito, porque a cada direito também corresponde um dever. Se eu estou executando a lei, eu também tenho que cumprir a lei. E tenho que respeitar os direitos. E os direitos também têm que respeitar os poderes também, correlatos. Ou de poderes diferentes. O que aconteceu ontem, e o que acontece sempre, não pode ser passado apenas a mão na cabeça. Um ato impensado, um ato parece que político apenas, e nada prático. Dessa forma, nós podemos então começar a praticar crimes, porque começamos a julgar as pessoas antes mesmo que estejam condenados. A informação, o cumprimento da lei, o próprio Ministério Público e a Justiça, ela solicita, e todos têm que cumprir. Que solicitem, que cumpram, ou então que busquem o mandato, e não invadam a privacidade de um governo, de uma secretaria de Estado. Portanto, fica aqui registrado o meu repúdio a tamanha asneira, a tamanha brutalidade da qual o governo do Distrito Federal foi violentado ontem mais uma vez. Mais uma vez! Eu outro dia estava na delegacia, não vou citar o número, e tinha lá 2 policiais militares. Também não quero de maneira alguma denegrir aqui nem policial civil nem militar. Mas os 2 policiais se acharam tão importante que estava conduzindo um preso
de estatura grande, alta, dentro do porta-malas de um Astra. Aonde que aquela pessoa aprendeu direitos humanos? Respeitar as pessoas, condenar as pessoas e colocar dentro de um porta-malas de um Astra. Cadê o respeito pela pessoa humana? Eu até estava saindo da delegacia. Resolvi voltar e até quase levar aqueles senhores para o quartel, para a corregedoria, e quem sabe para a Comissão de Direitos Humanos, e processá-los, porque eles estavam cumprindo uma lei, mas estavam desobedecendo a outra, e a outra ainda muito pior ainda, é contra os direitos humanos. Portanto, nós parlamentares não podemos ser omissos, e essa Casa de Leis aqui tem obrigação, sim, no momento correto e exato, de denunciar, de protestar. E nós, como católicos, como cristãos, aliás, nós só católicos, os cristãos, temos a missão de anunciar tudo para que contribua com o reino de Deus. E denunciar tudo que se opõe. E os direitos nós temos que respeitar. Direitos das pessoas, nós não devemos ferir. Então, fica aqui registrado também o protesto do deputado Wilson Lima, quanto o ato cometido ontem, tanto na secretaria, como no próprio, na própria Sucar ou na Codeplan e no Instituto Candango. 1 minuto para concluir, senhor deputado. Eu já estou concluindo, senhor deputado. E que nós, deputados, não nos curvemos, e aí está a melhoria da imagem da Câmara Legislativa. Eu desafio e conclamo a todos os padres dessa casa, que andemos no meio da rua, que entremos nos órgãos públicos e que fiscalizemos de fato e de direito como que está sendo cumprido também aquelas pessoas, como é que estão exercendo o seu poder, o seu serviço, a serviço do bem comum. E se tiver alguma irregularidade, que ele não deixe passar, que ele reclame, que leve ao conhecimento das autoridades maiores e quem sabe que demita aquele funcionário daquele mesmo instante sumariamente. Nós não podemos ser omissos. Portanto, está aqui registrado o meu protesto a todo o desserviço que é feito contra a população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra ao senhor deputado Augusto Carvalho. Com a palavra o senhor deputado Chico Leite. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras servidores e servidoras, eu venho a essa tribuna para tratar especificamente de dois assuntos. O primeiro assunto, senhor presidente, diz respeito apenas a uma observação que é a grande etapa que essa casa superou ao derrubar o veto do senhor governador ao projeto do fim da tarifa básica. Não há, e é preciso dizer que o trabalho, que o labor foi coletivo, de todos os partidos, de todos os blocos, de todos aqueles que com sensibilidade aqui estavam, ato de redistribuição de renda que mais tenha alcançado o trabalhador e a trabalhadora que deixa seus filhos em casa e que não pode ter um telefone hoje, em razão da abusividade, da cobrança, da manutenção de um serviço privado, quando em realidade essas tarifas foram criadas há 30 anos para forjar a infraestrutura do sistema. Hoje o sistema está pronto. Mais do que isso, hoje está nas mãos particulares como negócio e ao invés de ser olhado, observado fundamentalmente como serviço essencial à população, é mero objeto de lucro, de ganância. Essa é uma luta do capital contra o trabalhador e a trabalhadora, que nós da Câmara Legislativa já vencemos. Agora falta sensibilidade, sem dúvida, das autoridades que precisam cumprir. As autoridades vão dizer de que lado estão. Se estão ao lado do consumidor ou se estão ao lado do lucro, da ganância, da venda do país. Essa casa,
já fez o seu papel. Até registro que essa casa, outrora, tendo aparecido nos jornais nacionais por alguns problemas aqui registrados, e tendo enfrentado esses problemas com coragem, hoje apareceu impessoalmente, sem citar nome de deputado, como a casa pioneira na defesa do consumidor de telefonia no Brasil. Nós todos estamos de parabéns, especialmente a sociedade. Hoje estou encaminhando o memorando ao presidente dessa casa, para que comunique ao governador imediatamente, de sorte que possamos cumprir o prazo da lei orgânica de 48 horas para a publicação da lei. Colegas, aqui também me manifesto sobre outros fatos que os jornais trazem, que foram objeto de ponderação de outros colegas parlamentares. Aqui não quero falar de pessoas, aqui não quero falar de partidos, aqui quero falar de instituição e de prioridade em um Estado constitucional, democrático de direito. O Ministério Público tem suas funções institucionais constitucionalizadas no artigo 127 da Constituição Federal e detalhadas na Lei Complementar 75. Portanto, não apenas pode, como deve operar diligências impessoalmente. O Ministério Público não tem partido. Aliás, é preciso dizer que, em razão dos enleios políticos, aqui e ali uma opinião, inclusive na esquerda e inclusive no meu partido, destoa dessa função institucional e impessoal do Ministério Público. E eu tive a ocasião de dizer desse microfone: a elite dominante, esteja onde estiver representada, odeia o Ministério Público, porque o Ministério Público, ao invés de ficar prendendo os 3 P's como de cultura da elite dominante nos 500 anos antes da assunção do presidente Lula, voltou-se àqueles que cometem os maiores crimes desse país, aqueles que criam os criminosos contra os bens jurídicos individuais, que são os criminosos funcionais, os do colarinho branco, os criminosos dos direitos difusos ou transindividuais. Exatamente por isso, presidente Chico Vigilante, o Ministério Público não precisa de defensor. É exatamente em razão dele que hoje nós estamos aqui debatendo efetivamente a sua performance. A própria Constituição, e nós que o criticamos, ou que criticamos a ordem institucional, o fazemos porque temos uma instituição no país que preserva esses nossos direitos veementemente. O problema é que quando ele está a nosso favor, nós estamos com ele. Quando ele fere algum interesse nosso, nós nos revoltamos. Eu, como disse inicialmente, não quero falar de pessoas, não quero falar de partidos, quero falar de instituições e de prioridades. E quero dizer que o próprio Ministério Público, no cumprimento de seu dever institucional, seja onde for, seja contra que governo for, também faz questão que irregularidades ou deformações ou mau emprego de atribuição seja denunciado, que a instituição, em nome de suas funções institucionais, também, assim como operou contra as irregularidades denunciadas, administrativa e judicialmente operará contra aquele de seus membros que ferir efetivamente a sua lei complementar, que ferir a ética, que ferir a moral ou que partidarizar as suas ações. É só apresentar as representações. A Corregedoria, o Procurador-Geral não se descuidará de apurar em processo lídimo e efetivamente punir aquele que afastou-se do cumprimento institucional de suas maiores missões. Então, como disse, instituições e prioridades, quero dizer, é fundamental que possamos debater esse tema sem pessoalizar, sem partidarizar, sem olhar com foco de governo ou oposição,
ou mais ainda, sem olhar com o foco eleitoral, porque esses focos o Ministério Público como instituição repulsa, senhor presidente. Olha, digo mais, estou aqui hoje, nós todos debatendo o tema, graças aos poderes, às prerrogativas, à independência funcional que a Constituição de 88 deu a esse órgão, a essa instituição essencial, que é o Ministério Público, senhor presidente. Era meu dever fazer essa ponderação. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Com a palavra, a deputada Arlete Sampaio. Com a palavra, o deputado Aguinaldo de Jesus. Com a palavra, o deputado Brunelli. Com a palavra, a deputada Evelise Long. Com a palavra, o deputado José de Mar. Com a palavra, o deputado Paulo Tadeu. Com a palavra, o deputado Chico Floresta. Está terminando, Chico. Eu falo agora ou não falo mais? Só tem mais dois. O Chico e eu. Vai presidir aqui para me falar. Passa a palavra ao deputado, passo a presidência do deputado Chico Floresta. Em sua presidência, conceda a palavra ao deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou vendo toda essa celeuma aqui, deputada Arlete Sampaio, com relação à ação do Ministério Público ontem e da Polícia Federal. Devo dizer, para aqueles que estranham uma ação da Polícia Federal armada, de que, deputada Arlete Sampaio, o instrumento de trabalho de policiais, especialmente dos policiais federais, são as armas. Assim como o instrumento de trabalho do jornalista é a caneta, o instrumento de trabalho do cirurgião é o bisturi, o instrumento de trabalho do lavrador é a foice, o instrumento de trabalho do policial federal é a arma. Portanto, não há que se estranhar dos policiais em ação, deputado Chico Leite, estarem armados. Instrumento de trabalho deles. Com relação ao Ministério Público, eu conheço os integrantes do Ministério Público, sei da seriedade do trabalho deles, sei do trabalho correto que está sendo feito pelo doutor Libânio, um promotor público da mais alta competência e seriedade. E sabemos também do trabalho que foi feito pelo Ministério Público do Trabalho, denunciando as irregularidades e as ilegalidades praticadas pelo Instituto Candango de Solidariedade. E é bom que se diga que o ICS é uma instituição privada, que fez um contrato sem licitação com o governo do Distrito Federal e que já levaram mais de 2 bilhões de reais. Portanto, é dever do Ministério Público investigar para saber aonde que foi parar esse dinheiro. E para ver das contratações irregulares também. Eu não sei por que estão estranhando aqui o fato do Ministério Público ter ido na Codeplan. Eu denunciei aqui, deputado Chico Leite, e apresentei a relação das altas remunerações pagas pela Codeplan a integrante do ICS. Na verdade, aqueles que estão dizendo que a Codeplan foi revitalizada é mentira. A Codeplan foi destruída, porque ela hoje é uma empresa dominada pelo ICS.
E existe a transferência ilegal de recursos da Codeplan para o ICS. Portanto, essa investigação é necessária. E talvez as falações mais indignadas aqui é porque as pessoas têm certeza de que os promotores estão chegando no último ato dessa investigação, que agora é da responsabilização criminal das pessoas que cometeram o crime, das contratações sem licitação, das contratações sem nenhum cuidado jurídico. Nós sabemos dos milhões, por que não dizer bilhões, que transitaram pela Codeplan e que foram parar no ICS sob a direção do presidente do ICS. Aquilo é a maior maracutaia da história do Brasil. Aquilo é a instituição mais sem credibilidade existente no nosso país. Como diria o Boris Casoy, o Instituto Candango de Solidariedade é uma vergonha. É uma indecência. É uma imoralidade. Se querem contratar serviço terceirizado, que usem a metodologia correta, que é da licitação, contratem empresas e façam. Agora, não pode ser aquele contrato. Os processos que ainda tramitam na Justiça do Trabalho também dão conta do uso político que foi feito na Codeplan, via ICS, para as campanhas eleitorais. Está tudo documentado. Se alguém tem alguma dúvida, eu tenho caixas e caixas de documentos ali, com relação ao ICS, disponibilizo para todos, para tirarem qualquer dúvida. Portanto, não houve truculência, não tem ilegalidade, não tem anormalidade e não tem jogo político nisso. O que tem ali é o jogo da lei. Está de parabéns a Polícia Federal e o Ministério Público por agir com a seriedade que estão agindo. E repito, instrumento de trabalho do policial é a arma. Aonde o policial comparece, tem que estar armado, está de serviço, é o instrumento de trabalho dele. Portanto, não há que se estranhar aqui de uma missão de policiais armados. Seria estranho se os policiais estivessem em missão e estivessem desarmados. Aí seriam colocados como policiais relapsos que não sabem efetivamente trabalhar, coisa que não é do feitio da nossa Polícia Federal. Portanto, está de parabéns o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Federal pela ação que fizeram. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Apesar que eu não fui citar na fala do deputado Chico Vigilante, e ele tem direito de expressar como parlamentar nessa casa, eleito pelo povo, pela maioria do povo do Distrito Federal, principalmente. Mas qual é a questão de ordem, deputado? Não, estou fazendo um elogio, deputado, aí. Se o senhor é presidente... Não, mas elogio não é só pertinente na questão de ordem. Eu sei. O senhor pode deixar eu concluir? Eu não posso exaltar a pessoa do deputado Chico aí? Não, como questão de ordem não, deputado. Posso? Não. Eu estou usando a minha fala aqui. Não. Então, questão de ordem não. Está indeferida não, a questão senhor, de ordem. não, senhor. Passa a palavra ao presidente, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, por favor, questão de ordem, então. Qual a questão de ordem? Senhor presidente, na sua fala, o senhor acha que a ação Deputado foi Wilson correta? Lima, Vossa Excelência, não existe questão de ordem, nós vamos entrar imediatamente na votação. Não, eu quero me contrapor. O senhor me dá licença ali? Não existe eu posso questão me de contrapor? ordem. Tá bom, eu posso. O senhor Eu me dá o vou microfone lá? deferir a questão de Vossa Excelência, porque não existe questão de ordem. Me deixa então, eu. Não existe questão de ordem, nós vamos entrar Sua em Excelência, votação. Sua Excelência não está sendo correto na sua presidência. Passamos imediatamente à votação. Senhor presidente, eu tenho 5 minutos para fazer questão de ordem. O senhor dá licença, o senhor, por gentileza, olhe o regimento interno aí, eu tenho direito de fazer a questão de ordem. Não existe questão eu de sou ordem. parlamentar, tão quanto o senhor presidente. Não existe questão de ordem para falação, deputado. Então eu peço. Não existe questão de ordem, nós vamos entrar no processo de O votação. senhor não tinha anunciado quando eu pedi a questão de ordem ao senhor. Não existe questão de ordem. Queria convidar aqui a deputada Ivelise Longo para secretariar aqui os trabalhos.
Nós vamos encerrar a sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para 1 minuto. Está encerrada a sessão ordinária. Convoco sessão extraordinária que será presidida pelo presidente Jim. Veio pedir, todo mundo que vem pedir aqui, eu atendo. Acho que assim, não, você mostra para ele só para ver que ele vai entender. É rápido, vai entender. Taxa não, lá não criar taxa. Que taxa que você está criando? Ah, bom. Nesse negócio de poluentes, tem 3 leis nacionais sobre a de carro. Você vai ter que levar seu carro. Para fazer a inspeção? Inspeção. Pronto, bota 10 anos ou 5, você compra um carro novo, tem que fazer inspeção. O carro já vem carimbadinho, tudo, né? Carro zero também. Não tem que liberar, não já está liberando, não. Eu vou dar uma olhadinha para ver se já está liberando. Porque o que estão criticando é isso aí. Eu não li ainda o projeto, eu vou dar uma lida com calma ali para ver se está liberando. Tem que liberar, pelo menos uns 3 anos, né? 6 anos. Olha aí, deixa eu ver a pauta. Você fez aqueles trechos que eu falei para aí? Foi negociada hoje de manhã. Senhor presidente, questão de ordem. Quais são? O PRODF, tá? 352 também tá. Foi encerrada, agora. Não. 2 minutos para abrir. Fabinho, eu tô vendo que vocês ficaram de olho em você, você não faz, né, mano? Olha só. Muita coisa, deixa pra lá. Depois termina. Não esperei que fosse tanto. Fica bem pertinho. Passou o nome? Passou o nome. Invocando a proteção divina, dando por aberta mais uma sessão extraordinária na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convidando para a secretária dos Trabalhos, nobre deputada Evelis Long. Nesse momento, passo a palavra, a pedido da questão de ordem, ao nobre deputado Wilson Lima. Senhor presidente, é que na sessão anterior tinha um democrata assumindo a presidência aí e não deixou que eu falasse, que eu me contrapôsse a ele. Mas, como o senhor está aí, e ele exerce muito bem o mandato dele, e eu tenho um respeito muito grande pela pessoa dele, e pelos votos que ele tem dentro do federal, e pelos cargos que ele já exerceu, inclusive de deputado federal, mas eu queria só dizer ao senhor, presidente, primeira coisa, nós não vivemos num país ditatorial. A ditadura nós já abolimos há muito tempo, que eu fiz parte também das diretas já. Eu apanhei naquela praça de ministério, e apanhei para aprender também a fazer política. Agora, aí 5 não existe mais, e nem ditadura não existe mais. Não é Polícia Federal, nem Ministério Público que vai fazer nós curvarmos aqui e dizermos o que nós sentimos, e o outro vem cá defender, diz que a arma é para ser usada em qualquer lugar, não. Ninguém estava correndo, eles não estavam correndo risco de vida lá. E outra coisa, a ação foi uma ação discriminada, política, porque o próprio governo anterior teve o ICS e ensinou a escola, foi eles que criaram o ICS, e a escola foi do PT. A escola do PT não ensina ninguém a roubar nada. Ninguém tem.
Inverte, que eu vou o segundo. É. Faz assim, ó. Bota um de cima e um lá de baixo. Um de cima e um de baixo. Um de cima e de baixo. Sim. Sim. Bota um de cima e um de baixo. Um de cima e de baixo. Um de cima e de baixo. Não, mas ela acertou. Acertou. Informando a todos que vamos começar o processo de votação, os parlamentares que estiverem na casa, que por favor se dirijam ao plenário, vamos começar o processo de votação. Começaremos com veto, onde faremos as chamadas nominais. Peço à secretária, deputada Evelise Long, por favor, faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto total, projeto de lei 2750 de 2002, de autoria do deputado Leonardo Prudente, que altera a lei 1171, de 24 de julho de 96, que dispõe sobre o alvará de funcionamento para estabelecimentos comerciais, industriais, institucionais e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Mas antes, porém, peço que o deputado Pedro Passo profira o relatório do veto. E o pessoal da casa de som, do equipamento de som, que por favor regule. Deve ser minha voz. Deputado Pedro Passo indica o deputado Wilson Lima. Por favor, Vossa Excelência está com a palavra. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2750 de 2002, que altera a lei 1171 de 24 de julho de 96, que dispõe sobre o alvará de funcionamento para estabelecimentos comerciais, industriais e da outras providências. Com a mensagem de 2015, o governador do Distrito Federal comunica a esta casa que após veto total sobre o presente projeto de lei. Aprovada nas comissões, nesta casa, e também em plenário, primeiro e segundo turno. Em sua exposição de motivo, o governador assevera que a proposição é inconstitucional porque a matéria relativa ao poder polícia é de competência privativa do chefe do Poder Executivo local, conforme artigo 100, inciso 4º da Lei Orgânica. Alegam demais que a iniciativa interfere nas atribuições contidas nos órgãos e entidades da administração pública, violado o disposto do artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º. São essas, senhor presidente, as informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Câmara Legislativa. É o relatório. Submeto em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação pelo processo nominal e secreto. Peço aos deputados que prestem atenção na orientação da bancada. A líder do PT vai fazer a orientação, a líder do governo também. E logo em seguida a deputada Evelise Long faz chamar 2 deputados para a votação. Nós informamos a todos os deputados da nossa bancada que votaremos pela manutenção desse veto. Senhor presidente, queremos inclusive agradecer que hoje nós contamos com a presença de todos os líderes na reunião que houve de manhã, com exceção do deputado Brunelli, mas que se fez representado, e que nós construímos um acordo para a votação da pauta. Então, a bancada governista estará acompanhando o acordo construído, votando não pela manutenção do veto ao senhor governador. Portanto, todos nós estaremos votando não. O deputado Augusto Carvalho, corrigindo, votando sim. O
o deputado Augusto Carvalho, o deputado Peniel Pacheco, o deputado Arlete Sampaio, a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Odilon Aires, o secretário parlamentar, doutor Zé Flávio, e essa liderança participamos da reunião pela manhã e estaremos mantendo o veto. Portanto, corrigindo, estaremos votando sim ao veto do senhor governador. Só um segundinho. Peço ao deputado Evelise Long que vai chamar 12 deputados. Estamos em processo de votação. Deputado Agnaldo de Jesus. Ausente. Presente votando. Deputada Nilceia Machado, presente votando. Deputada Arlete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Augusto Carvalho, presente votando. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta, presente votando. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Presente votando. Deputado Chico Vigilante, presente votando. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito, licenciada. Deputado Expedito Bandeira. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputado Fábio Barcelos, presente votando. Deputado Jim Argelo, presente votando. Deputada Evelise Long, presente votando. Deputado Jorge Cauí, licenciado. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu, presente votando. Deputado Pedro Passos, presente votando. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente votando. Deputado Vigão. Presente votando. Deputado Wilson Lima, presente votando. Deputado Vinícius Tavares. Chamando os deputados, deputado Brunelli, presente votando. Chamando os ausentes, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Eurides Brito, licenciada. Deputado Jorge Cauí, licenciado. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Odilon Aires, presente votando. Pronto, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 parlamentares compareceram e votaram. Eu peço à deputada Evelise Long que, por favor, confira sobre cartas. Foi encontrada 18 sobrecartas. Confirmou 18, peço que confira os votos.
Senhor presidente. O veto foi mantido com 13 votos sim, 5 votos não. Senhor presidente, pela ordem? Pela ordem. Senhor presidente, eu estou recebendo aqui a informação de que ontem à noite, já bem tarde, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação considerando como competência dos poderes legislativos estaduais quebrar o sigilo bancário através das CPIs estaduais daqueles que são investigados. Essa decisão é extremamente importante, senhor presidente, porque demonstra que os legislativos estaduais que foram cerceados ao longo dos últimos anos, desde a Constituição de 88, de poder promover a quebra do sigilo bancário de investigados em comissões parlamentares de inquérito, agora tem a garantia constitucional assegurada pelo Supremo. E a decisão, deputada Evelise, diz que, por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as comissões parlamentares de inquérito, CPIs estaduais, podem quebrar o sigilo bancário de seus investigados sem autorização judicial. A questão foi abordada no julgamento da ação civil ordinária proposta pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro contra o Banco Central, que teria se recusado a fornecer dados à CPI que investiga denúncias de corrupção na Loterge e no Rio Previdência. Então, essa informação que eu trago aqui, provavelmente alguns deputados já teriam tomado conhecimento, mas é importante para os legislativos resgatar e ficar evidenciado que nós temos, sim, garantias constitucionais e de exercer plenamente a prerrogativa de, através de comissão parlamentar de inquérito estadual, promover a quebra de sigilo bancário para apuração de denúncias contra os investigados. Então, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência me conceder essa oportunidade e trazer essa notícia que fortalece a atuação dos legislativos em todo o Brasil. Parabéns, deputado Peniel Pacheco, informação muito importante, tendo em vista que é o reforço que está se dando às assembleias estaduais, à Câmara Distrital e principalmente porque é a força do Poder Legislativo, que é a casa, poder mais transparente que tem, e agora com mais força ainda poder realizar as CPIs pedindo quebra de sigilo bancário. Acertadamente, o Poder Judiciário fortalece o Poder Legislativo. Peço que a deputada Evelise Long faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3. Apreciação do veto total ao projeto de lei 970 de 2003, de autoria do deputado Arlete Sampaio, que dispõe sobre a aplicação da lei 10.639/2003, que trata do ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino oficiais e particulares no âmbito do Distrito Federal. Foi preferido o relatório? Preferido o relatório. Estou apresentando uma emenda. Já tem o relatório? É o item 3. Esse foi o item que nós paramos ontem, já tinha sido feito o relatório, então nós vamos direto ao processo de votação. Peço à deputada Evelise Long que chame os deputados para a votação, tendo em vista a deputada Arlete Sampaio, que esse foi aquele último item de ontem que já tinha sido feito o relatório e a discussão. É um projeto de autoria de Vossa Excelência, mas está dentro da normalidade, então nós vamos agora colocar... Vamos colocar então em processo de votação. Deputada Evelise Long vai chamar os deputados para a votação. Item número 3. O relatório foi feito ontem, já foi preferido ontem. A deputada, por ser autora do projeto, sua Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, anteontem
o Correio Brasiliense trouxe uma matéria da secretária da Educação falando que em algumas escolas do Distrito Federal já haviam iniciativas no sentido de introduzir o ensino da história e cultura afro-brasileira, mas que nem todas as escolas tinham criado essas oportunidades. Por isso mesmo é que essa lei se coloca como necessária, porque vai, de alguma maneira, fazer com que o governo crie as condições para que todas as escolas públicas e particulares do DF nós tenhamos o ensino da história e cultura afro-brasileira. Quero dizer que já me disponho de antemão, na lei orçamentária deste ano, a disponibilizar recursos para que a Secretaria de Educação possa fazer com que os professores sejam capacitados para esse tipo de trabalho em todas as escolas públicas do Distrito Federal. Muito obrigada. Há um acordo de liderança para que nós possamos não manter o veto, portanto, derrubar o veto do governador a esse projeto, votando não. Peço à deputada Nilceia Machado para orientar a bancada. Senhor presidente, dando continuidade ao acordo construído hoje pela manhã pelas lideranças, nós estaremos concordando com a não manutenção do veto do senhor governador. Portanto, a bancada estará votando não ao veto do senhor governador. Então, sendo essa orientação, eu peço à deputada Evelise Longo que faça chamar 12 deputados para o processo de votação. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputada Nilceia Machado, presente votando. Deputada Arlete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta, presente votando. Deputado Chico Leite, presente votando. Deputado Chico Vigilante, presente votando. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito, licenciada. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputado Fábio Barcelos, presente votando. Deputado Ginha Gelo, presente votando. Deputado Evelise Longo, presente votando. Deputado Jorge Cauí, licenciado. Deputado José Edmar. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Odilon Aires, presente votando. Deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu está aí? Presente votando. Deputado Pedro Passos, presente votando. Deputado Peniel Pacheco, presente votando. Deputado Vigão, presente votando. Deputado Wilson Lima, presente votando. Chamando os ausentes. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente votando. Desculpe, deputado, não lhe vi. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai. Brunelli? Eliana? Eliana presente votando. Deputada Érica Cocai. Érica não vai não, né? Ausente. Presidente, 17... Aí fala para o Gin, senhor presidente. Senhor presidente. No microfone. Senhor presidente, votaram 17 deputados.
Peça que confira sobre cartas. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos deram? 14 não. 17. 14 não. Coloca 17 aqui. 17, 14 não. 3 sim. Abstenção nenhuma e ausências foram? 7 ausências. 7 ausências. 7 ausências e assim, né? E passa o presidente para divulgar o resultado. Aqui, seu presidente. Gi. O veto não foi mantido, com 3 votos sim, 14 votos não e 7 ausências. Peço à deputada que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4, apreciação do veto total ao projeto de lei 141 de 2003, de autoria do deputado Paulo Tadeu, que dispõe sobre a comunicação direta dos atos e fatos apurados no decorrer dos procedimentos de fiscalização perante o Tribunal de Contas Federal e da outras providências. Convido o deputado Wilson Lima para fazer o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 141 de 2003, que dispõe sobre a comunicação direta dos atos e fatos apurados no decorrer dos procedimentos de fiscalização perante o Tribunal de Contas Federal e da outras providências. Com a mensagem 261, o senhor governador comunica ao presidente dessa casa que opôs veto total sobre a presente mensagem. O projeto de autoria do deputado Paulo Tadeu estabelece, no seu artigo 1º, obrigatoriedade da comunicação direta das irregularidades. No artigo 2º, o projeto determina que no início do curso, qualquer apuração, o responsável pela unidade técnica do Tribunal de Contas Federal, que verificar a ocorrência de indícios de irregularidades ensejadoras de procedimentos judiciais, deverá encaminhar o fato ao relator do processo. No artigo 3º, estabelece a obrigatoriedade por parte do CDE também de encaminhamento ao presidente da Câmara. E estabelece ainda prazo de 20 dias para remessa dos documentos retidos neste artigo. No artigo 4º, que as comunicações e informações determinadas nessa lei dependem da decisão definitiva do DCDF. E para justificar, o nobre autor afirma, diante do artigo 70 da Constituição Federal, que coloca os tribunais de contas como órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Prosseguindo a adjudicação, o autor discorre sobre a atividade de controle de fiscalização. O projeto recebeu parecer nas comissões desta casa, foi aprovado no primeiro e segundo turno.
E ao cuidar da matéria, o senhor governador vetou a iniciativa por inconstitucionalidade. E afirmando que, além do artigo 86 da ODF, o projeto fere também o artigo 5º, incisos 55 e 57 da Constituição Federal. Observa ainda que a proposição no seu artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1 e 2, dispõe sobre tema já em vigor e regido na legislação específica. Finaliza o senhor governador ressaltando que várias das previsões contidas na proposição, como é o caso, por exemplo, do seu artigo 2º e 3º, já são atendidas pelo TCDF com base nas suas resoluções e em face da publicação de suas decisões. São essas, senhor presidente, as considerações que achamos, deliberamos necessárias para a apreciação da presente proposição. É o relatório, senhor presidente. Agora isso é para manter. Relatório, submeto para o plenário para discutir. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Para discutir, para orientação de bancada, deputado Arlete. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar o deputado Paulo Tadeu por esse projeto que procura tornar transparente as informações no interior do Tribunal de Contas. O projeto propõe que, logo que os técnicos detectarem irregularidades nas contas ou na gestão administrativa pública, que seja comunicado ao mesmo tempo que ao presidente, como é hoje, ao Ministério Público, que se faz representar no Tribunal de Contas, e também à presidência da Casa. Portanto, é um instrumento de transparência que nós julgamos importante, por isso a nossa bancada votará pela derrubada do veto e conclama também a todos os parlamentares a fazer o mesmo. Deputada Nilceia Machado, para orientação de bancada. Senhor presidente, mesmo aqui com o apelo do nobre colega, o deputado Paulo Tadeu, nós queremos encaminhar o voto da bancada governista no sentido de estarmos concordando com o veto do senhor governador. Portanto, a bancada governista estará votando sim ao veto do senhor governador. Continue a discussão, não havendo mais quem queira discutir, vamos começar o processo. Pedro primeiro. Em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim estarão concordando em manter o veto, os deputados que votarem não estarão discordando. Deputado Agnaldo Jesus. Presente votando. Deputada Nilceia Machado. Presente votando. Deputada Arlete Sampaio. Presente votando. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Presente votando. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, presente votando. Deputada Eliana Pedrosa, presente votando. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito, licenciada. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputado Fábio Barcelos. Presente votando. Deputado Ginho Argelo, presente votando. Deputada Evelise Longo, presente votando. Deputado Jorge Cauí, licenciado. Deputado José Edmar. Deputado Odilon Aires. Presente votando. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, presente votando. Deputado Pedro Passos. Presente votando. Deputado Peniel Pacheco, presente votando. Deputado Vigão. Presente votando. Deputado Wilson Lima. Presente votando.
Deputado Vinícius Tavares, ausente. Chamando os deputados ausentes. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Eurides Brito, licenciada. Deputado Jorge Cauí, licenciado. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Benício Tavares, fora. Senhor presidente, todos... 1, 2, 3. 16 deputados votaram. Eu não votei. Aqui o seu, eu não votei. Pela manutenção, Roberto.